mais. Boa noite. Boa noite. Ah, não, nós continuamos. Agora é a turma do Corujão. Eu resolvi chamar a nossa turma, viu, gente? Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. A gente é a turma do Corujão agora. O Ô, estudo Alexandre, mar. você está aí? Eu esqueci Eu tô. de você. Eu falei só do Antônio. É que Ah. o Antônio agora é o espírito de porco. Então, por isso que eu comentei isso ali. Você ainda é um espírito mais puro, mas ele já está como espírito de porco. Eu? Só Deus sabe, viu? Muito bem. Só Deus sabe. Mas muito bem, Antônio. Isso, Até onde vocês foram a semana passada? Agora é 19. A gente já não tinha. A gente tinha visto. Ia começar a 19 na semana que eu não Isso. vim. Não, nós conversamos um pouquinho sobre a 18, deu problema de internet, foi um pouquinho. Muito Nós bem. vimos mais do que estudamos. Então tá bom. Foi uma reunião muito alegre, mas não deu porque caía a conexão, a voz sumia. Foi um negócio muito interessante. Ficou todo mundo gago. Tá bom. Tá bem. Bom, gente, eu tô de volta. Semana passada eu não pude, eu tive um compromisso pessoal, então o Antônio fez a gentileza de me substituir, não é? E eu queria, vamos começar como eu sempre gosto de fazer, não é? Hoje não vai ser fazendo a prece, porque o Faustinho já fez a nossa prece. Mas é a gente relembrar um pouquinho do que a gente está estudando, não é? Então a gente está estudando o livro Espírito de Verdade, não é? E no item, que eu não me lembro o número, mas que se chama Deus te abençoe. Vocês se lembram daquele texto? É um texto bonito, não é? É o texto que conta um fato que aconteceu de uma senhora, não é, que foi agredida, não é, quando fazia o seu trabalho, não é, era um trabalho de auxílio àqueles que mais precisavam, não é, por um jovem, e depois esse jovem adoece, não é, e essa senhora é chamada para cuidar, e ela zela por ele, ela cuida dele, e ele se cura, não é? E ele pede perdão para ela, né, no texto, e a resposta dela é: Deus te abençoe, não é? Então é um texto, não é, que a gente, né, que tem fundamentalmente, não é, a questão do perdão, a questão da indulgência, a questão da compreensão, não é, como lição principal. E ele, não é, remete aqui ao nosso bom e velho capítulo 10 do Evangelho, se não me engano, não é? Capítulo 10 do Evangelho, não é? Que é um capítulo que fala exatamente sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Esse é o nome do capítulo. E que vai tratando questões importantes, não é? Sobre a questão do perdão, não é, a questão da indulgência. A gente conversou bastante, né, sobre essas coisas, tenho certeza que na semana passada vocês também falaram bastante, não é? E a gente estava estudando, né, até o tópico 18, foram acho que 2 itens sobre indulgência. Então agora nós vamos começar o item 19. Então a gente sempre começa daquele nosso jeito, né? A gente dá uma lida no item todo, conversa sobre ele, e se necessário a gente volta no detalhe. Tá bem? Alguém topa ler para mim às 9 horas da noite o texto? Hein, gente? Eu posso ler, Alexandre. Você está me Ah, ouvindo bem? tô te ouvindo A perfeitamente. Cláudia está lendo direto. A Cláudia é a efetiva. Ah, mas é bom, a gente vai trocando de gente. A Cláudia lê numa turma, você lê na outra, a Elisete lê na outra, assim, todo mundo participa. Então, Uhum. é o item 20 que a gente vai ler? 19. 19, Ah, o Antônio. 19. Isso. Isso mesmo. Então, vamos lá.
ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz, geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Muito bem, né? Muito bem. Então a pergunta aqui é uma pergunta interessante, não é? Como a gente perdoa, né? Que a gente tem que ser indulgente, tem que entender. Significa que a gente não deve repreender, não deve alertar, não deve conversar. Se a gente vê alguém, não é, em erro, não é? A gente precisa tomar bastante cuidado na interpretação dessas questões, mesmo porque, não é? Essa questão de certo, errado, é tudo uma questão muito relativa. A gente tem que lembrar, como a gente já conversou muitas vezes, que todos nós somos diferentes, não é? Cada um de nós é único, não é? Então, como a gente tem vivências diferentes, experiências diferentes, a gente vê as coisas de uma forma muito particular. Na verdade, cada um de nós enxerga as coisas, não é? De uma forma só nossa, não é? Eu acho isso um conceito importante, não é? Porque antes da gente repreender alguém, não é? Antes da gente, não é, fazer um alerta, não é? Que a gente tente, de certa forma, entender, não é? Se realmente é passível de um alerta, não é? Então, essa é a primeira questão que para mim é fundamental. A segunda questão muito importante, não é, que São Luís nos fala aqui, é sobre como essa, né, eu não gosto de chamar muito de reprimenda, não é, ou essa coisa da repreensão, mas eu diria muito mais uma questão de orientação. Eu gosto mais da palavra, né, de orientar, não é? Porque se você vê alguém cometendo um ato, não é? E aí a gente pode fazer um exercício que nem eu gosto muito de fazer, né, dos nossos núcleos familiares, não é? Por exemplo, dos nossos filhos, não é, que a gente vê, né? E a gente tem a responsabilidade, né, como ele alerta aqui, aqueles que a gente tem a tutela, não é? Principalmente, né, nossos filhos, não é? Nessa nossa estrutura de sociedade, não é? Nossos filhos ou aqueles próximos a nós, não é? Aqueles pelos quais a gente é responsável, que muitas vezes ainda estão vivendo, né, as suas primeiras experiências, têm menos experiência, né, nas dificuldades que nós temos. Como é que a gente faz, não é? Como é que a gente repreende, não é? Como é que a gente orienta? A gente faz na gritaria, a gente diz, olha, é assim porque é assim, a gente conversa, a gente. Como é que a gente faz essas coisas? O que São Luís aqui nos diz e que nos orienta, que a gente faça isso de uma forma moderada e que tenha um fim útil, não é? Meus filhos gostam muito de brincar comigo. Tem até nas redes sociais tem um rapaz que eles dizem que eu faço igualzinho, eles ficam me mandando um vídeo, não é? Que eu fico falando as escolhas, depois as consequências, não é? E tem um rapaz que imita o pai, assim, acho que não é no Instagram, é muito divertido de assistir, eles falam que eu faço igualzinho, não é? Porque
O importante, quando a gente conversa com alguém e está cometendo alguma ação que a gente considera que não é uma situação correta, que a gente imagina que a pessoa está em erro, a gente precisa sentar, a gente tem a obrigação, né, de sentar e orientar. Isso serve, na verdade, não só para os nossos núcleos familiares, mas às vezes para as pessoas nas nossas relações de trabalho, não é? As pessoas, não é, que estão nas nossas relações sociais. E é uma dificuldade danada, não é? É uma dificuldade danada. Você imagina, né, para todos nós aqui que já passamos por, né, grandes instituições de trabalho, você chegar para um colega e dizer, olha, não é bem assim, né? As pessoas normalmente não estão abertas para esse tipo de crítica, não é? Ou para receber orientação. Emmanuel já nos disse, né, já nos ensinou, né, que o grande mal do século é o bendito do orgulho, não é mesmo? Se esse é o grande mal, significa que todos nós aqui, né, inclusive essas pessoas, carregam isso consigo. Então o que acontece é que fica muito, muito, muito difícil, não é? Então, e acho que aqui tem um alerta fundamental, não é, de São Luís, que diz que a gente também tem que fazer um exame nosso, não é, para entender, não é, se isso não é um erro que a gente também comete, não é uma imperfeição nossa também, não é? E uma vez eu escutei uma pessoa dizendo, eu não me lembro quem foi, que a gente briga muito mais com os filhos que são parecidos conosco do que com aqueles que são diferentes, né? Não é interessante isso? Não é? Isso, né, que essa, o contexto era exatamente essa questão da gente cometer os erros, os filhos cometem, né, agem como nós, e aí o que que a gente faz? A gente repreende, não é? E é muito importante que a gente também faça, né, um exame de consciência nossa. Mas, assim, fundamentalmente, o que São Luís está dizendo é o seguinte, olha, se você a repreensão, né, ou a orientação, vamos dizer, a orientação, é uma coisa muito importante, porque todos nós somos responsáveis pelo nosso progresso como um todo do planeta, não é? E quando isso seja feita com moderação, e que seja com um fim útil, que seja realmente, não é, o de orientar aquele que está em erro. Não é não pelo prazer, né, de você simplesmente, como ele diz aqui, denegrir, né, o próximo. É porque a gente também carrega isso com a gente, né? A gente tem que lembrar das nossas imperfeições. Então que a gente só faça, não é? Faça de uma forma, né, particular, não é? Não precisa ser nada feito em público, que seja feito com moderação, que seja feito com tranquilidade, que seja feito de uma forma construtiva, não é? E a gente também aproveite isso, né, como uma lição para nós mesmos, para que a gente olhe para nós e para que a gente tente entender se a gente não comete esses mesmos erros, não é? Então, ah, é, apesar de ser um dever, não é? Apesar de ser uma obrigação, né? Que a gente sempre faça isso com bastante cuidado, que a gente faça sempre isso com muito carinho, que a gente faça isso sempre com muito amor e com muita sinceridade, não é? Para que aquele que receba a crítica possa, no mínimo, parar para refletir sobre o assunto, não é? Você fazer de forma que não seja assim, o que vai provavelmente acontecer é que aquele que está recebendo a sua orientação vai simplesmente, não é? Não dar a menor pelota para isso, não é? É como gritar com filhos, eu acho, não é? Eu nunca gostei disso, eu nunca, sempre evitei essas coisas, porque
gritar não adianta nada, né? Então meus filhos sabem que quando acontece alguma coisa séria, quanto mais calmo eu tô, eles sabem que mais sério é o assunto. Eles já me disseram isso também, não é? Eles falam assim, nossa, meu pai tá calmo, tá tranquilo, tá equilibrado. Hoje vai ser difícil. Não é? Então que a gente tente sempre fazer isso dessa forma, de uma forma construtiva, com carinho, com amor, não é? E sempre com a intenção de alertar e de orientar, não simplesmente de repreender, não é? Isso é o meu entendimento. Alguém quer dividir comigo o que está pensando, o que acha, o que pensa? Olha lá, o Antônio já abriu um outro texto aqui. Alexandre, vou trazer Pois Emmanuel não. aqui, né? Já conheço o grupo evangélico por Emmanuel. Uhum. Emmanuel trata desse assunto de uma maneira que eu sempre achei muito rica, sabe? Então, peço licença para ler um pouquinho. Ele coloca o seguinte: a repreensão, sem dúvida, pertence à economia do nosso progresso espiritual na vida. Entretanto, antes de expedi-la com a palavra, convirá sempre ponderar o porquê, o como e o modo através dos quais devemos concretizá-la. O lavrador, aí ele vai para a natureza, né, como sempre. O lavrador, para salvar a erva tenra, que amanhã será o orgulho do seu pomar, emprega cuidado e carinho em não lhe ferir o embrião, em lhe subtraindo o verme devorador. O artista, para retirar a obra-prima do mármore, não marca o bloco de pedra indiscriminadamente, e sim borila-o, cauteloso, imaginando e sonhando antes de exigir ou apressar-se. O cirurgião, que atende a um enfermo em estado grave, aplica-lhe anestésico e recomenda-lhe o repouso, extraindo-lhe a enfermidade sem desafiar-lhe a reação das células vivas que, em desespero, poderiam estragar-lhe o serviço. Usemos, pois, a repreensão em benefício do progresso de todos, mas sem olvidar as nossas necessidades e deficiências, para que a compaixão fraternal seja óleo de estímulo em nossas frases. Jesus, o grande médico, o divino educador, sempre fez diferença entre mal e vítima, entre pecado e pecador. Curava a moléstia, sem humilhar aqueles que se faziam hospedeiros dela, e reprova o erro, sem esquecer o amparo imprescindível aos que faziam desviado, aos quais tratava por doentes da alma. Aí ele coloca algo que eu acho assim fantástico. Ajudemos 99 vezes, repreendamos uma vez em cada centena de particularidades do nosso trabalho. Ajudemos 99 vezes, repreendamos uma vez. Quem efetivamente auxilia, adverte com proveito real. A educação exige muita piedade, muito apoio fraterno e muita recapitulação de ensinamentos para que se evidencie de verdade no campo de vida. E ainda nesse capítulo, não podemos esquecer a lição do mestre, quando nos recomenda deixar crescer juntos o trigo e o joio, porque o divino cultivador fará a justa seleção no dia da ceifa. Semelhante assertiva não nos induz ao relaxamento, à indiferença ou à inércia, mas define o imperativo de nossas responsabilidades à frente dos outros, para que sejamos, de fato, irmãos e amigos, com interesses mútuos e não perseguidores cordiais, que desorganizam as possibilidades de crescimento do progresso e perturbam o programa de aperfeiçoamento que a sabedoria divina traçou em favor de nosso engrandecimento comum. Emmanuel.
Essa é uma das lições que eu guardo sempre ali na cabeceira de cama, né? Por isso que eu lembrei dela agora. Uhum. Porque, olha, gente, é isso mesmo, ajudemos 99 vezes. Que a pessoa está mais errando pela ignorância, né? Como você comentou de filhos, né? Que estão ainda no processo de aprendizado e tudo. Então, a gente auxilia, né? Mas quando precisar, fala-se, mas é muito pouco, né? Porque a repreensão, às vezes, afasta muito, né? A pessoa da gente, né? Então, eu achei muito bonita essa mensagem do Emmanuel, eu quis compartilhar com vocês. Então, é fantástica, sabe, Antônio? E essa questão, né, da repreensão, já passo para você, Faustinho. Essa questão da repreensão é uma questão interessante, não é? Porque eu, ao longo, né, dessa minha pequena jornada aqui, eu sempre me peguei pensando quando repreender, não é? E isso tanto no círculo familiar, não é? Quanto no círculo de amigos, quanto no trabalho, não é? No ambiente de trabalho, não é? E é sempre muito difícil. Pelo menos sempre para mim foi muito difícil, não é? Porque eu sempre me perguntei como as pessoas, como, né, aquela pessoa iria reagir com relação a esse tipo de conversa, né? A essa questão da orientação, não é? E aqui, às vezes, né, que eu estou dando a minha opinião, a opinião do Alexandre, não é? Às vezes é no exemplo, e às vezes é no silêncio, às vezes é no olhar que a gente também orienta, né? Muitas vezes, aqueles que a gente gosta tanto, e aqueles que estão ao nosso redor, não estão prontos para uma repreensão, para um determinado ato e para um determinado comportamento. Então, para mim sempre foi uma questão muito difícil, né? E eu sempre acreditei que mais do que a repreensão e a orientação, a melhor coisa sempre era o exemplo, né? Muitas vezes o silêncio, que também diz muito, não é? Muitas vezes um abraço, não é? E às vezes poucas palavras, né? Às vezes poucas palavras, tá bom? Deixa eu passar para o Faustinho. Diga lá, Faustinho, divida conosco. Antônio, você pode voltar lá no comecinho? A repreensão, sem dúvida, pertence à economia do nosso progresso espiritual na vida. Entretanto, antes de expedi-la com a palavra, convirá sempre ponderar o porquê, o como e o modo, através dos quais devemos concretizá-los. Bom, a repreensão é uma palavra um pouco pesada, porque ela representa o quê? Advertência. Advertência significa que a pessoa que você está repreendendo fez alguma coisa que ou não deveria, ou não está correto de acordo com aquilo que o trabalho indica, ou porque ela foi contra alguma coisa que não é do feitio dela e ela não aceita. Então, sempre tem um motivo para que a repreensão ocorra. O detalhe fica: como é que a gente está, qual é o estado nosso mental quando existe uma necessidade de repreensão? Normalmente ele está alterado. Porque se você encarar, se você pegar um problema que aconteceu, que você precisa repreender uma pessoa, mas você está num estado inalterado, ou seja, você está tranquilo, você está sereno, você está calmo, você consegue enxergar soluções para aquilo, você automaticamente já fez o quê? O porquê, o como e o modo que você vai fazer. Porque você já está naquele ambiente de serenidade.
Então, isso depende muito da gravidade das coisas. Mas, às vezes, foi um ato muito leve que aconteceu, que não necessariamente haveria uma repreensão. Mas a pessoa que vai repreender está num estado emocional alterado, e um problema que é do tamanho de um botão de uma camisa, ele aparece para ela do tamanho de uma melancia. Uma melancia de mais ou menos uns 25 quilos. E aí o que acontece? A adrenalina descarrega tudo em cima da pessoa. Né? E aí vem o que fala lá no final. É que, por mais difícil que seja o problema, eu tenho aprendido isso ultimamente. Por mais difícil que seja o problema, a gente deve manter sempre um estado de serenidade. Mas por que você falou deve? Porque se nós não aprendemos a fazer isso, nós com certeza vamos agir fora das leis divinas. Em todos os exemplos. Um exemplo muito simples disso é quando uma doença nos bate à porta. A doença chega. Se você não tiver a serenidade de ter paciência, de esperar, de confiança, até que o que realmente está acontecendo com o seu corpo seja definido, o seu estado emocional altera. Então, se ocorre um probleminha pequeno, por exemplo, você está andando e tropica no pé da cadeira. Aquela cadeira para você é um inferno. Ela é uma coisa terrível. Dependendo do estado que você está, você é capaz de pegar um pedaço de pau e bater na cadeira. Pegar a cadeira e quebrar lá no chão, porque você falou, o que você estava fazendo aí? Isso é uma forma, talvez, de você repreender a cadeira por um estado que você está. Então, ele fala muito bem aqui. A repreensão, sem dúvida, pertence à economia do nosso progresso espiritual na vida. Então, é uma coisa que é um dever que nós temos, de procurar nos compreender, de entender que se as coisas acontecem, por mais graves que sejam, se nós formos responsáveis, não adianta, a responsabilidade é nossa. Se nós não formos responsáveis, nós não temos como mudar, porque a pessoa responsável por isso é que tem que fazer. O que nós temos que tomar cuidado é conosco, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com o nosso estado emocional. A gente está estudando na sexta-feira isso, né, Faustinho? Então, chega em Divinolândia perturbado para ver o que acontece. A gente está estudando sexta-feira no Cartas de Paulo um item que se chama reações, que é como a gente reage às diferentes situações pelas quais a gente passa. Aqui, a questão, eu entendi, se eu entendi bem o que você falou, exatamente, né, nesse primeiro ponto é isso, né? A primeira coisa é como eu vou reagir a uma situação que eu acredito, não é? Que aquele meu amigo, aquele meu filho, aquele meu parente está em erro, não é? Como é que eu vou reagir? Se eu dou um chute nele, que nem eu dou um chute na cadeira, não é? E falo, Então, pode ir lá, Faustinho, vai lá. é por isso que esse dever nosso de nos compreender, de
de entender, de ser sereno, Uhum. é importante. Para É que a gente. fundamental. Porque a repreensão, muitas vezes, ela vem, dependendo, ela vem junto com a nossa necessidade. Mas qual é essa necessidade? Depende do estado emocional que nós estamos. Se você está com o estado emocional alterado, qual é a sua necessidade? E naquela hora você extravasar. Eu fui um exemplo disso. Eu extravasei. Eu virei de frente para a parede e dei um murro na parede e dei um murro na porta. O dia que meu pai tinha coçado a perna e arrancou toda a pele de novo, que demorou 9 meses para cicatrizar. Eu fiquei num estado emocional tão alterado que eu, para não só gritar com ele, mas procurei falar mais calmo, mas eu tinha que desforrar isso em algum lugar. Aonde que eu fiz? Na parede e na porta. Resultado, quebrei os 2 dedinhos, bem aqui, ó. Para quê? Aí a consciência chegou. De que forma? Fui no médico e ele falou assim: adiantou você dar murro na parede? Pronto. E desmontou inteiro. Falei, não, não adiantou. Pois é, isso me fez refletir. Então, a repreensão, a gente tem que tomar cuidado para que ela não seja uma reação ao contrário daquilo que precisa ser. Ela deve ser uma reação bondosa, caridosa, justa, né? Qual foi a repreensão que Jesus deu quando ele estava na cruz? A todos. Vendo de um outro ângulo agora. Pai, perdoar, eles não sabem o que fazem. Foi uma rogativa ao Pai, pedindo que perdoasse o ato deles. E quantos entenderam isso? É. Olha, tem muita coisa, né, Faustino? Como diz o Porque, Eduardo, é o meu modo de ver. claro, claro, não, assim, essas questões são questões fundamentais, e é muito bom quando a gente conversa, quando você conta essas experiências, não é, Faustino? Porque, dá um exemplo para vocês, né, muitos de nós já passaram por esse exemplo, né, por exemplo, meus filhos tiveram uma adolescência difícil, né, acho que não tem, né, filhos que não têm adolescência difícil, né, e meu filho chegou bêbado em casa. Não é? No dia seguinte eu tinha que sentar com ele, não é? Porque como, né, São Luís falou assim, bom, é a minha obrigação como, né, como pai, não é, orientá-lo. Então eu tive que sentar com ele, né, e aí é que essa coisa que você falou muito bem, Faustinho, a palavra repreensão ela é um pouco pesada, né? Eu, particularmente, sempre me lembro a bronca, né? Aquela coisa da gente dar bronca, repreender. Então eu prefiro a palavra orientação, né? Então eu tive que sentar com os meus filhos, com os dois, né? Porque os dois fizeram a mesma coisa e dizer para eles, bom, né, não está certo, não é? O que você precisa para entender, não é que você beber além da conta, beber já faz mal, além da conta faz muito mal, não é? Então, ah, o problema dessas questões todas, e eu concordo assim, é, fundamentalmente com você, Faustinho, e gosto muito aqui, né, desse ponto que o Antônio sublinhou, né? Porque quando diz que Emmanuel diz que a gente deve ajudar 99 vezes e repreender uma, me parece que é bem assim mesmo, né? Em vez de eu repreender, eu me ponho na posição de ajudar, que é aquela posição de que, olha, o que é que eu posso fazer para você, por você,
não é? Para te ajudar, para que isso não aconteça de novo, não é? Então, na verdade, a repreensão, ela pode ser, do meu ponto de vista, né, Faustinho, como você falou, como o Eduardo falou, e como eu vou dizer agora, do meu ponto de vista, a repreensão, ela tem que virar um ato de ajuda, não é? Um ato de orientação, de carinho e de amor, para que a gente possa, de uma certa forma, tentar fazer com que com que esse amigo, né, esse irmão que está conosco, entenda, não é que aqueles atos são atos que vão lhe prejudicar, ou que vão prejudicar a outros próximos a ele. E isso é muito difícil, não é? Isso é muito difícil, porque a gente tem que lembrar, não é? Que quando eu faço isso, eu preciso ter do outro lado alguém que queira e que aceite, não é? Então, né, você precisa, né, dos dois lados. Não é? Mas é muito interessante, né, Faustinho? É muito interessante tudo isso que você disse, porque se a gente começar a pensar na forma de fazer, a gente vai lá para a questão das reações, a forma com que eu reajo, não é? Se eu reajo com agressividade, se eu reajo, não é? A gente tem que lembrar que todas as nossas ações têm umas reações, tem as reações, né? Isso é uma lei da física. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, só que de efeito contrário, não é? Então, o que que acontece muito, o que é natural, quando a gente, né, faz uma repreensão com agressividade, provavelmente a resposta também será agressiva, não é? Se eu faço com carinho, demonstrando uma tentativa nossa de entendimento, provavelmente o que eu receba seja a mesma coisa, não é? Oi, Faustinho, você abriu a câmera, fica à vontade. Então, para isso, a gente precisa aprender a se pacificar. Uhum. A gente precisa aprender a pacificar. E antes de a gente aprender a se pacificar, a gente tem que aprender a ser fraterno. Que é aquela história que começou no começo do ano com o Antônio. Se o Antônio tiver lembrado, né? Começou e vai ter uma continuidade. Então, para a gente se pacificar, a gente tem que aprender a ser fraterno. A gente se pacificando, todas as nossas atitudes, ela vem baseada em cima do quê? Da compreensão, da tolerância e da paz. E isso é importante, porque a gente aprendendo a ser fraterno, a gente começa a habilitar o nosso coração para ser mais amoroso. E sendo mais amoroso, a gente consegue, devagarzinho, mesmo nas nossas dificuldades de encarnado, a gente consegue ajudar. Porque sendo mais amoroso, a gente olha os defeitos e as atitudes das pessoas, entendendo que ela é um ser humano como nós, que erra. Então, é aonde entra o que você falou. Que não é repreender, é o quê? O que você falou? Orientar. Orientar. Orientar também é, de uma maneira, entre aspas, educar. Mostrar para a pessoa uma maneira diferente de enxergar aquilo. Porque às vezes ela está enxergando aquilo como um prazer pessoal, mas ela precisa ver que aquilo também tem responsabilidades.
Então, a gente aprendendo a se pacificar, a gente consegue levar isso para os outros. Agora, quem vai aceitar ou não, aí já é outra conversa. Aí já é uma outra história. Aí já é um outro lado. Mas a nós cabe fazer isso. Porque, veja bem, ó, na maioria das vezes, você ajuda 99 vezes. Mas no dia que a pessoa faz uma coisa errada, você solta os cachorros com tudo que tem direito. Uma vez. Uma vezinha só. Aí, à medida que o tempo vai passando e a gente vai estudando e vai aprendendo e vai sofrendo, essa uma vez aqui passa mais a não ter peso. Você, quando você chegar nesse ponto que uma vez você não vai estar ajudando, você vai estar pacificando. E aí pode ser, como você falou, através de um olhar, através de um abraço, através de uma mão, através de um ombro, de uma palavra. Deus te abençoe. É isso. Muito bom. Mais alguém? Antônio, quer complementar antes da gente ir para a próxima? É muito interessante, porque eu estava, assim, a fazer a palestra de domingo, falar sobre influenciação espiritual sutil. Eu estudei bastante esse assunto, né? E tem mais coisa ainda para estudar e tal. Esse é um negócio muito danado. Então, quando acontece situações assim que a gente se vê no papel de ter que tomar alguma ação em relação à atitude que a pessoa tomou, a gente tem que ver também se a gente não está sofrendo alguma influência também do plano espiritual, porque ela existe, né? Então, a gente olhar muito o sentimento que está sendo gerado dentro da gente. Se for raiva, melhor dar um tempo, né? Se o sentimento for de raiva, sei lá, de pessoa ingrata, que vem com as besteiras na cabeça, aí é hora de dar uma paradinha e falar assim, pera lá, sentimento não é bom. Agora, se o sentimento for de levar a pessoa a compreender que aquela atitude dela está trazendo dificuldade tanto para ela quanto para outras pessoas, né? Porque, por exemplo, quando você tem uma equipe de trabalho, você já teve assim, tem aquele elemento que começa a trazer um desconforto para todo mundo, né? É o porquinho magro, a gente brincava muito, que porco gordo não sube. Ele sai correndo para cá, para cá, deixa para cá, na hora que você ele vê, né? Ele sujou tudo, bagunçou tudo. Então, são pessoas assim, que têm muita iniciativa às vezes, mas não tem maturidade. Então, é bom você ter pessoas assim com essa energia e tal na equipe e tal. Mas como é que você faz para lidar com um porquinho magro, sem sentir raiva, né? Porque todo mundo chega reclamando dele com você. Fala, fulano, esse cara aí é isso, o cara é aquilo. E você vê o potencial que a pessoa tem em tudo, né? Então, assim, lidar com o ser humano, né, ele é bastante delicado. Você está comentando questão da educação na família, relacionamento em família, né? Se a gente não souber, no casamento, né, não souber lidar, porque, por exemplo, a mulher vem de uma cultura, o homem vem de outra cultura, os dois se juntam e tem que conviver. Depois vem os filhos. Se não houver um diálogo de estabelecer como vai ser o comportamento na casa, né? Um é relaxado, o outro é organizado, é sempre assim, né? E aquele cara deixa a toalha jogada em cima da cama molhada. Tem que haver o diálogo, né? Se já chega chutando o cara, xingando o cara, chamando ele de porco, não vai chegar num acordo nunca, né? Tem que explicar, olha. Então, assim, eu vejo que essa questão do 99 vezes aí repreender uma só,
a gente tem que olhar muito o que está acontecendo com o coração da gente, né? Ver se não está tendo nenhuma influência realmente espiritual não muito boa, né? Para que a gente não entre em rota de colisão, né? Em brigas. Não sei se vocês já notaram, às vezes as brigas que ocorrem entre familiares são por causa de bobagem, né? Eu lembro uma vez que ele gostava de tomar cerveja, ele bebia muito não, ele tomava um copo de cerveja, ele gostava, e ele botava na geladeira, no ritual, botava a cervejinha dele na geladeira, e meu irmão, um dia vai me tomar essa danada da cervejinha, né? E ele chegou do trabalho já pensando, sonhando que ia tomar aquele copinho de cerveja. Ele chega lá e não encontra a cerveja. Eu já vi um homem bravo. Vai ficar bravo por causa de uma cerveja? Mas ficou, né? Ficou chateado, porque tomaram a cerveja dele, ninguém tem consideração por ele e tal. E é engraçado, são coisinhas pequenas, às vezes, que as pessoas perdem a amizade, né? Deixam de ser amigas e tudo. Então, a gente tem que, realmente, esse é um assunto bastante delicado, né? E a gente tem que ponderar o que o Faustino lembrou aí. A minha regra pessoal, viu, Antônio? A minha regra pessoal é o seguinte, que a gente não deve reagir de imediato. Tá? Essa é uma regra pessoal minha, que eu tento fazer. Eu tento nunca reagir de imediato. Porque quando a gente reage de imediato, a gente não tem tempo, não é, de pensar sobre o assunto. Não é? Então eu gosto muito de dizer, meus filhos também brincam muito comigo, Tatiana também, minha esposa, né? Porque eu falo, aí eles falam assim para mim, pai, agora você vai falar que você vai dormir com a ideia. Não é? Mas é a melhor coisa mesmo. Isso para diferentes situações, né? Inclusive para essa, principalmente para essa. Né? Eu quando trabalhei, né, que eu tive posições bastante sêniores em empresas, tudo, principalmente as questões de pessoas, né, eu sempre gostava de dormir com a ideia, né, e acordar no dia seguinte e pensar. Porque quando a gente reage, viu, Antônio, isso eu concordo com você, né, aquela coisa, né, abriu a geladeira, a cerveja não tá lá, e aí vem aquela explosão emotiva, né, e a gente sabe, né, que o que destrói as relações não são os grandes problemas, são os pequenos problemas do dia a dia, não é? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado mesmo, pensar, raciocinar, tudo que a gente vem estudando, né, na verdade, nos diversos estudos, nos diversos grupos, não é? No de sexta-feira é assim também no Cartas de Paulo, não é? Não é que a gente haja de forma sempre, sempre, sempre equilibrada, não é? E tchau, Faustinho, até sexta-feira, um beijo no seu coração. E a gente precisa realmente aprender a se controlar, né, Antônio? A gente também já falou muito sobre isso. Lembra quando a gente estudou Pensamento e Vida? A gente falou também bastante sobre esse tema, né? E agora no Reações lá da Cartas de Paulo, a gente está tratando desse também tema, né? E essa questão da repreensão e da orientação é muito difícil. É muito difícil. Porque a gente tem que lembrar que a gente está lidando com gente, com pessoas que muitas vezes agiram achando que estavam fazendo certo. É mesmo. Não, Não é? até eu estava conversando com a Cláudia, a gente tem pessoas que ajudam a gente aqui, né? A gente não tem empregada constante, mas tem uma faxineira que vem de 15 em 15 dias e tudo. E na hora que você vai falar com ela, por exemplo, assim, olha, esse é um ponto que precisa limpar e tudo. Não, mas eu limpo todas as vezes, porque ela acha que a gente está repreendendo ela. A gente está orientando. Né? Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque a pessoa fica sentida, achando que ele está criticando o trabalho. Não é crítica, é uma orientação. E como que a pessoa percebe isso? Como ela, às vezes, tem uma experiência negativa com outras pessoas, né? Quando a gente vai... É natural, está fazendo um trabalho para a gente, é natural que a gente oriente, né? Da maneira que a gente gosta, de tudo. Mas a pessoa sempre fica assim assustada, achando que está sendo uma reprimenda, né? Até eu brinco com a Cláudia, tem que tomar cuidado, porque às vezes ela não está entendendo pelo sentido. Né? Então, coisas assim, que a gente vai aprendendo, e é difícil lidar.
É, eu tenho lá uma assistente em São Paulo que é assim, qualquer coisa que a gente fala, ela já fica brava achando que a gente está fazendo uma crítica, né? Só que como ela já está com a gente lá, acho que há 20 anos, que ela carregou meus filhos no colo, a gente já fala para ela assim, pode parar que nós não estamos criticando nada, nós estamos pedindo. Mas a gente é um caso, a gente está brincando um pouco com essas situações do dia a dia, mas é, são questões fundamentais, porque e aí que todos nós temos dificuldade, por isso que eu acho que é importante que a gente sempre tenha calma, tranquilidade e pense sobre o assunto e não reaja, porque, mais uma vez, não é, Antônio, acho que a gente tá falando assim, é tudo uma questão de perspectiva, né? Você acha que você está orientando, só que a experiência da pessoa é que ela está sendo, não é, criticada. Então, a gente precisa, né, realmente, né, não nesse caso, porque nesse caso a orientação tem que ser feita no momento, claro, mas em questões mais sérias, em questões mais sensíveis, que a gente realmente medite, pense sobre o assunto. Porque se a gente faz isso com calma, não é? Que se a gente faz isso com tranquilidade, certamente a gente também vai ser intuído para agir da forma correta, não é? E muitas vezes você falou das pequenas influências, não é, Antônio? Muitas vezes a orientação é para que não se faça nada, não é? Vai dar confusão mesmo. Não é? Então, que a gente faça, que a gente tenha sempre muita tranquilidade, que a gente sempre, como São Luís diz, sempre pense muito sobre isso, faça de forma equilibrada, não é? E que a gente, eu acho que às vezes, muitas vezes a gente tem que seguir realmente o nosso coração e a nossa intuição. E se a nossa intuição é, nesse momento, o silêncio, que seja o silêncio. Que seja, olha, vamos sentar e vamos conversar, que assim seja, mas que a gente faça isso sempre depois de pensar sobre o tema. Eu acho que a Nilza quer falar alguma coisa, porque ela abriu o microfone. Nilza, Não, eu tava rindo. estava Não, rindo? eu concordo. Eu concordo, inclusive, é, sobre tudo aí que você falou, e eu tenho uma certa dificuldade para orientar certo quando eu vejo alguém fazendo errado, Somos principalmente no dois. serviço. Eu Somos fico dois. muito preocupada em falar e a pessoa ficar assim, sabe? Vai ficar chateada, já vai virar. Isso aí que acontece com a sua secretária às vezes, né? E, e no serviço, eu tentava, para poder falar que aquilo às vezes não estava certo, eu achava bom falar assim, então, né? Eu fazia assim, eu fazia também assim, só que fulano chegou para mim e falou que não estava certo assim, sabe? Tipo, você se colocar na situação. Então, eu estou vendo aqui que o São Luís fala, né? Que você tem que se dirigir a si mesmo, às vezes, quando você vai se dirigir ao outro por uma questão de que está errado, né? E ver. Aí eu fico muito preocupada, chamar É. atenção. Agora, em casa já não é tanto assim, porque aqui a gente já está quase lendo pensamento, sabe? É muito legal, né, Nilza? Isso é tudo muito É, legal, porque, por exemplo, eu em casa tenho dois filhos que são jovens adultos, não é? Eles não são mais jovens, mas também não são adultos, né? São jovens adultos, né? Então eles estão naquela fase que estão mais tranquilos, que estão, né, tocando a vida, seguindo a vida. Eu ainda tenho muita dificuldade para sentar com eles, para conversar sobre sim. questões assim, não é? Tanto que eles brincam com essas coisas que eu contei. Ih, meu pai tá tranquilo. Pensou na ideia ontem, hoje vai ser difícil, né? E porque exatamente por essas questões, né? Porque meus filhos, eu já contei para Que a vocês, pessoa conhece, né? Já e eles conhece o jeito, né? e meus filhos me ensinaram muito, porque meus filhos um dia sentaram, já falo, sentaram comigo e disseram, pai, não adianta você me dizer que você já viveu isso, porque você não viveu o que eu vivi, porque o meu É, mundo é diferente do seu.
as minhas relações pessoais são diferentes das suas e eu sou diferente de você. Meus 2 filhos falaram isso. Imagina a minha cara, né? Então, Nossa, pois é. então eu ainda tenho essas dificuldades, né? Agora, eu acho que assim, a mensagem, assim, né, a gente já está quase aqui no tempo, tem que encerrar. O Sim, importante é que a gente tem a obrigação, sim, de orientar, não é? sim, Mas que a gente, quando faça isso, como São Luís disse, faça com tranquilidade, que a gente tenha consciência, que a gente pense sobre o é. assunto e que a gente E faça com... esse prazer de denegrir que está aqui é muito É, importante também raciocinar, porque pois muitas é, vezes você não fala para a pessoa o correto e fala para uma outra, denegrindo a pessoa, né? pois Não é. tem isso também? Tem, Então, é complicado a história, né? Então, a é. gente aprende muito, muito mesmo. É, que a gente Bom, faça sempre, né, para encerrar, com tudo que a gente faz na vida, né, a gente tem que fazer sempre com muito amor e com muito carinho. E que nesse tema em particular, que é tão sensível, não é? Porque a gente está lidando com outras pessoas, como a gente sim, começou, né, a conversa hoje, diferentes de nós, que pensam diferentes, que têm perspectivas diferentes, como o Antônio contou no caso dele, né, da assistente dele, não é? Que a gente sempre tente fazer da melhor forma possível e que a gente peça orientação, não é? A gente aqui, pô, todo mundo isso. aqui é da casa espírita. Vamos lá, gente, É. vamos pensar nisso, vamos dormir, vamos orar, pedir por orientação. Certamente ela virá, para que a gente saiba, né, a melhor forma de fazer, já que é uma obrigação, não é? Sim, com certeza. Bom, gente, foi uma delícia a nossa turma do Corujão. Espero que esteja todo mundo acordado ainda. Eu vou encerrar, né? Eu vou encerrar. Eu já não estava aqui semana passada, eu vou encerrar hoje, fazer a prece, né? Vamos, nesse momento, nos unir em pensamento e em coração, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade que tivemos, dessas horas de estudo, de conversa, de troca de experiências e de aprendizado. E a gente também aproveita e ora por todos aqueles irmãos que tanto necessitam, os doentes, aos velhos desamparados, às crianças órfãs e abandonadas, aos pobres e miseráveis, aos nossos irmãos em zonas de conflito, vítimas de violência, enfim, a todos aqueles que tanto necessitam. E a gente termina agradecendo a espiritualidade que nos acompanhou, nos orientando, e também aqueles que vieram estudar conosco, não é? E a gente deixa para a equipe espiritual as nossas melhores vibrações em forma de prece. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa Graças a noite. Deus.